Muito boa tarde, João Roncati e Ricardo Mota. Estamos aqui hoje para a gente gravar um podcast com o tema diversidade, desafios, né? Os desafios entre o discurso e a prática. E a gente tem aqui um convidado muito especial, Ricardo Mota, especialista em diversidade, diretor de comunicação e diversidade do Apivida. Ricardo, seja muito bem-vindo. Super obrigado pelo convite, é um prazer, um tema que me alegra o coração, porque estou aí nessa jornada há algum tempo, né? Minha primeira ação como atuante do movimento foi em 99, então é uma delícia quando a gente pode se reunir para falar um pouquinho do histórico e a importância desse tema, né? Que hoje todo mundo acha que é moda, mas a gente vai conversar sobre isso e ver que não é não. É isso mesmo. É bom ter você aqui, Ricardo. E essa é uma forma que nós gostamos muito de abordar temas como diversidade e que nós esperamos gerar vários podcasts para levar a reflexão, né, para os nossos conhecidos, clientes, amigos e aqueles que não nos conhecem ainda. E também esperamos ter você aqui mais vezes, que a gente sabe a sua capacidade de articular esses temas difíceis, né? E por que difíceis? Porque, como diz aqui o título do nosso podcast, nós gostamos de trazê-los para a prática, né? Sair apenas do discurso que possa ser envolvente e discutir as dificuldades de transformar temas como diversidade em realidade e, a partir de transformá-los em realidade, fazer com que eles possam efetivamente transformar, né, aquilo que é o cotidiano de pessoas e organizações e, quiçá, da sociedade, né? Que é um dos desafios do tema diversidade, né? Sem dúvida, totalmente. Concordo plenamente quando a gente fala da sociedade, ela tem que estar envolvida, né? Porque se a gente olha para o nosso organismo, né, olhando para uma empresa, nós somos uma representação da sociedade. Como que eu vou atender eles ou elas se eu não tenho uma representação aqui dentro? E aí a gente vai aqui no decorrer ter algumas empresas que surgiram a partir da diversidade, eu posso até citar alguns nomes que vocês vão falar assim, uau, grandes projetos, imensos projetos que se tornaram multinacional porque alguém olhou para um público que não era olhado. Então, a diversidade tem muita coisa para nos ensinar. Sim. Eu me lembro, assim, quando a gente fala da origem da diversidade, eu queria que você me ajudasse nisso, eu atribuo basicamente a dois, a gente pode chamar de dois eventos, mas dois impulsionadores, né, na nossa sociedade. Um deles é um impulsionador histórico, né, que nós viemos evoluindo enquanto organizações sociais e organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, e por pressões de origens diversas, muitas vezes do terceiro setor e do primeiro, que significa governo e ONGs, nós passamos a discutir pautas de inclusão, né? Uma sociedade que teve a abolição da escravatura há pouquíssimo tempo, né? Uma sociedade que tinha dificuldade de tratar pessoas com necessidades ou pessoas especiais porque chamava de deficientes, né? Então, a gente tem uma pressão que vai sendo crescente da sociedade organizada e precisa fazer frente ao tema. E eu acho que o terceiro setor foi fundamental nesse processo, até para ajudar a criação de políticas públicas, né? E o segundo, de origem completamente diversa e muito importante, é o próprio setor privado, que se deu conta de que opiniões diferentes, né, opiniões controversas, ajudam no processo criativo e, portanto, inovativo, né? Quando a gente fala de diversidade, a primeira imagem de senso comum que surge é a diversidade de gênero e raça, mas isso é limitador, né? Nós precisamos lembrar que diversidade também significa a diversidade de opinião, né? De credo, né? A religiosa, e isso cria um ambiente rico de reflexão e debate que possibilita a inovação. Você vê da mesma forma? Como é que você vê a origem e o funcionamento do tema?
eu vejo muito assim, né? Quando eu falo sobre diversidade, você trouxe necessidades especiais. A gente tem que deixar claro aqui para quem está nos ouvindo que quando a gente fala são necessidades específicas. A gente não está falando da É, pessoa com deficiência, tá, gente? Deixar claro. exato. Mas as necessidades que todo ser humano exige. Eu digo o seguinte: a diversidade, a gente pode começar falando que se a gente pensar no item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo ser humano nasce livre em direitos e dignidade, por si só, a gente deveria entender claramente o que é diversidade. Aí, quando a Sim, gente olha que isso foi escrito em 1948 e ainda hoje, a gente fica pensando, que direitos são esses? Aonde que estão esses direitos? Por que algumas pessoas sofrem mais opressões que a outra? Por que que sim. tem que existir movimentos sobre os direitos humanos, vamos dizer, das mulheres? Né, que só em 1932 teve o direito ao voto, só em Uhum, 1962 a mulher casada teve o direito ao voto, porque de 32 a 62 a casada tinha que ter autorização do marido. Até a uhum. Constituição de 88 a mulher não podia. 88, 88 88, aqui, né? ontem, a mulher não podia ter uma empresa no nome dela, ela tinha que ter um homem assinando por ela, e tantas outras. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, Ela não era independente até ela 88, não né? era A mulher independente divorciada voltava a ser dependente do pai. do Eu acho um pai, negócio muito do louco. pai. E quando você olha, foi ontem, Foi literalmente. ontem, Então, sim, sim. já aproveitando, né, quando a gente fala assim, feminismo, as pessoas confundem um pouco o que que é feminismo, né? Hum, Mas, enfim, toda mulher, na minha opinião, na minha humilde, eu não sou mulher, mas poderia falar que toda mulher deveria ser feminista, porque a gente só está falando dos direitos. Por exemplo, uhum, você estar numa sala de aula e ter várias mulheres, você estar num escritório e ter várias mulheres, foi uma conquista. sim. Foi uma conquista. Então, o feminismo gerou a oportunidade de hoje, inclusive, a mulher se posicionar e falar: eu não sou feminista, porque antes Uhum. ela não tinha esse direito. Então é importante, né? A mulher que diz que não é feminista, às vezes eu brinco e falo assim: a mesma pessoa que diz eu não tomo água, só tomo H2O. Quer dizer, não existe uma coerência, né? Sim, sim, sim. Mas enfim, então eu penso assim, que quando se fala em diversidade, eu gosto de usar muito, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu acho que é uma referência para mim, falar sobre cidadania, que a gente falava sobre cidadania, sobre respeitar, sobre os direitos, sobre o que é isso, né? O direito do ser humano, o direito de um indivíduo de poder ir e vir com dignidade. Uhum, E a gente trabalhou esse tema, né, muito tempo, cidadania, e depois foi mudando, a gente entrou sobre sustentabilidade, né, e aí uhum, as empresas foram se envolvendo lá atrás, 1984, a gente começou a falar sobre sustentabilidade, só que aí quando falava sobre o tema sustentabilidade, a gente pensava só no planeta verde, uhum, né, e que ainda hoje a gente até tem uma noção que os nossos recursos, né, são finitos, e ainda assim eu digo que é bem pouco, porque você vê as pessoas jogando lixo onde não deve, arremessando embalagens plásticas pela janela do carro, que você fala, meu Deus, a gente fala sobre isso há tanto tempo e ainda não aprendemos. uhum, Aí você imagina que quando a gente começou a falar sobre sustentabilidade, a gente já tinha lá o ambiental, a governança das empresas, vamos chamar assim, e o social. Mas a gente focou tanto no ambiental, a governança, as empresas nunca deixaram de olhar, né? Porque é a sua sustentabilidade financeira, uhum, as suas regras, e o social é assim, por acaso, o que é esse social? São as pessoas. Elas uhum, trabalham, a gente paga salário e está tudo bem. Então, o tema, ele já é antigo, mas ele vem evoluindo e ganhando prioridades. Então, uhum, na minha leitura, é direitos humanos, cidadania e a própria sustentabilidade, que hoje ganhou um- 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 umas letrinhas, né? Então ela deixou de se chamar sustentabilidade e passou a ser ESG, né? Ou uhum, uhum, ASG, ambiental, social e governança, ou ESG, Environment, Social and Governance, que é da uhum. sigla em inglês. Então acho que desde esse período que a gente vem aí trabalhando nesses movimentos. Como é que você vê a inclusão disso no setor privado, né? Até pouco tempo havia muita desconfiança da sociedade de que isso era um discurso um pouco marqueteiro, né? Eu adiciono valor, né, falando de causas sociais, e isso vem ganhando maturidade. A gente pode dizer que as empresas vêm melhorando os seus resultados com a diversidade, né? Você acha que sim também? Como é que você vê isso? Total. Você, quando não é genuíno, Roncate, sem dúvida,
Isso transparece rapidamente. Muitas Uhum. empresas usaram de modismo para trazer temas, sei lá, LGBTI, ou qualquer um. Ah, vamos colocar dois casais de homem, dois casais, duas mulheres fazendo um casal, dois homens fazendo um casal, e aí vamos fazer uma propaganda e pronto, nós somos inclusivos. Uhum. E aí tomaram aquela bomba, né? Do tipo, Uhum. porque os próprios funcionários falam, opa, lá fora Uhum. tá fazendo bonito, mas aqui dentro não é nada disso. E aí as redes sociais vão bombando, né? Mostrando que assim, você tem que ser genuíno, sim, para poder trazer à tona aquela inclusão que você quer e tem que fazer valer, né? Se, não adianta só você achar que fazer um item e não estar linkado com a sua estratégia, com o seu negócio, com a sua cultura, com o seu jeito de ser, vai funcionar. Porque não são palavras escritas, são atitudes. Porque quando você pensa assim, o que que é diversidade? Diversidade nada mais é que o conjunto de diferenças visíveis e invisíveis e as semelhanças que definem as pessoas e as tornam únicas, independente não, que não é nem a palavra, conforme a sua orientação, gênero, religião, como você bem trouxe aqui, condição física, motor e tantas outras, né? E a inclusão, o que que é? São as atitudes que as empresas ou cada indivíduo promove para fazer valer a diversidade. Né? Porque Uhum. não adianta só estar escrito se você não tiver as suas atitudes. E o papel das empresas nisso se torna fundamental. Por quê? Por exemplo, imagina que você discute, né? Qual banheiro usa uma pessoa trans? Eu estou falando sobre direitos humanos. Como que eu defino o outro? Como que eu vou discutir num Senado sobre aborto sem ter uma mulher sentada à mesa? Como que eu vou discutir determinados temas se eu não incluo a pessoa ou o grupo do qual eu quero fazer? Por exemplo, né, eu Uhum. comentei no início sobre empresas que surgiram com o tema diversidade. Antes você tinha muita coisa no mercado, quem, né, da minha idade, assim, a Karen nem tanto que está aí nos ouvindo, mas a minha, a sua, Kátia, Sei. a gente ia ao mercado e tinha lá o tal do shampoo para cabelos normais. Quem não Sei. lembra disso? Não existe Sei. mais, porque alguém questionou o que que é um cabelo normal. Uhum. E aí a Uhum. gente tinha cabelo normal, o que que é? É liso e loiro? Que bom. O meu não tem nada de errado, né? Exato. E É aí, normal para quem? para quem? Normal para quem? Que história é essa? E aí algumas empresas, né, que surgiram, especialistas em cabelo, especializadas em cabelos afros, que se tornaram multinacionais, são Sim. exportadoras. Gigante. Uhum. E foi aonde? Porque alguém sentou à mesa e foi discutir sobre determinado grupo. Uhum. Como eu quero hoje, como empresa, vender para para a sociedade algum produto, se eu não incluo toda a representação do público que eu quero ganhar? Como que eu vou colocar só homens héteros, brancos, sentados à mesa para discutir sobre um produto, por exemplo, para mulheres? Uhum. Como que eu vou vender esse produto se eu não vivo aqui, não sou aquela, não tenho aquela competência? Eu posso Sim. até falar sobre, mas não posso falar do lugar, né? Assim, como que é estar ali? Como que eu vou Sim. vender produtos para pessoas negras ou seja lá o que for, o público que eu quiser trabalhar, sem ter a pessoa fazendo parte deste processo e dessa discussão? Uhum. Então, essa discussão, no sentido de criatividade, quando você traz os diferentes para a discussão, você amplia, expande a tua oportunidade de ganhar mais dinheiro, Sim. porque você vai ter mais informações, você vai ter mais detalhes e você vai poder olhar aquele cenário de um outro ponto de vista, não apenas o seu e da sua vivência. Você vai Uhum. expandir parte da sociedade que está lá querendo consumir o teu produto. Então, as empresas entenderam que, opa, eu preciso falar sobre esse tema. E Sim. mais ainda, né, quando você pensa numa empresa de capital aberto, os investidores, eles olham quais são as suas ações em relação aos direitos humanos, ou à diversidade, ou à cidadania, ou as ações que você tem de afirmativa sobre esse cuidado com os direitos humanos. E existem vários fundos de investimento que isso é ponto. Você tem uma pontuação sobre as ações que você faz frente à diversidade. Então, eles Uhum. escolhem a empresa
que está fazendo essas ações. Por isso as empresas acordaram também e falaram, opa, temos que trabalhar esse tema, não dá mais para delegar isso. E por isso são chamadas de ações afirmativas, né? Aliás, Exatamente. num comentário que você fez, eu tenho 3 adolescentes, no processo de educação deles, vários desses temas vão ser debatidos por conta da escola e porque eles estão se incluindo nos espaços sociais. Eu costumo dizer a eles e comentar aqui na People sobre preconceito, eu não posso falar, eu preciso ouvir quem sofreu preconceito. Né? Quem não sofreu não fala, ouve. Esse é o primeiro passo. Né? Então, é uma sociedade que ouve, porque daí consegue entender um pouco da perspectiva do que a gente genericamente chamava, né, de minoria. E agora precisa, inclusive, ser abandonado, porque o termo que parecia positivo, às vezes carregava um enorme peso pejorativo. Né? Muito legal. Ó, você trouxe uma informação que, desculpa, você ia falar algo, eu te cortei, né? Não, pode comentar, depois eu Tá falo. bom. Minorias, né? A gente usava mesmo esse termo, ainda usam, né? Minoria. Eu particularmente gosto de usar minorizados. Porque quando a gente fala em minoria, me dá a sensação de poucas pessoas. E não foram eles que se colocaram na posição e não são poucas, né? Exatamente. Foram colocados, então foram é minorizado mesmo. Minorizados, porque assim, quando você pensa assim, minorias, né? Vamos lá, mulher é a maioria da população desse país. Segundo o IBGE, 52% mulheres. Sim. 54%, há uma variação de 54% a 56% de negros, a soma de pretos e pardos. Então, é maioria. O que tem de minoria nisso? Então, quando a gente pensa, eles foram minorizados. Então, são minorias políticas, ou seja, foram excluídos das políticas públicas, e por isso a gente fala em minorias, né? Mas assim, minorias do reconhecimento das políticas públicas. Como eu trouxe aqui o caso das mulheres, a LGBTI+, que hoje nem se identifica a maioria, né? A gente tem uma estimativa aí de 9% da população, mas as pessoas muitas vezes omitem, preferem não se identificar, não que seja uma obrigação, mas o que me preocupa não é o fato é um direito de não querer, mas é o fato de prefiro me esconder do que dizer quem eu sou pelo preconceito. E você trouxe um tema que eu gosto muito, quer dizer, falar sobre o preconceito, que às vezes a gente pergunta assim, você é preconceituoso? Todo mundo fala, eu não. Você é racista? Eu não. Aí quando você faz a próxima pergunta, quais são as suas atitudes afirmativas contra o racismo? Se você não faz nada, então desculpa, em cima do muro não é posição. Ou você é ou não é. Então vou contar um segredo. Todo mundo que tem um cérebro é preconceituoso. Ponto. É isso. Definitivamente. Esse é o modelo cognitivo humano, é isso. É isso. Né? E formar o conceito antes, exato. E o que a gente tem é a possibilidade de aprender a não ser. Como? Conhecendo os nossos vieses inconscientes, porque eles estão aí. Tem um estudo que diz 95% das nossas, cérebro 1, cérebro 2, não vou entrar muito que é profundo, mas de forma bem resumida, cérebro 1, cérebro 2, jogar na internet vocês vão ver. Diz que 95% das nossas ações diárias, elas acontecem de forma automática. E 5% usa o esforço. Né? E usa o raciocínio, a lógica, reflexão, pensar, e que se a gente usasse o tal do cérebro 2 o tempo inteiro, nós chegaríamos no final do dia exaustos. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não gosto da voz daquela menina, gente, eu não gosto do jeito, por quê? Não sei, nunca falei com ela. Por que a gente tem isso? Porque em algum momento, aquela imagem, aquela voz, aquela cena me remete a algo do passado, algo que está no meu viés inconsciente, e ele dispara naqueles milésimos de segundo a minha decisão e a minha percepção. Então, daí vem os vieses inconscientes. Então, por isso, quando eu perceber isso, fica a dica, para e pensa. É fato ou é um viés que eu estou... Né, o gatilho do viés que está aparecendo nesse momento. Então, acho que esse é um dado bem interessante para a gente trabalhar. Fundamental. E o que eu ia dizer, uma vez conversando com um cliente amigo, um CEO, ele me contou um caso, aqui na consultoria a gente vive muitas realidades diferentes, eu ouvi muitos casos, de uma multinacional, em que ele fazia parte do board mundial, por ser CEO, e essa multinacional tinha muito orgulho de falar que vivenciava a diversidade cotidianamente.
E ele entrou na reunião do board, onde estavam, então, Chief Executive Officers dos países e regiões, pela primeira vez, e o chief do board falou assim, olha como a gente vive essa diversidade aqui, né? E foi apresentando, ele falou, olha, ele é indiano, né? Ela é italiana, né? Ele é americano, você é brasileiro, sul-americano, e tinha uma diversidade de origens regionais pensando o mundo. E esse amigo muito sagaz falou assim, será que a gente vive a diversidade? Me desculpa, né? Ele falou assim, deixa eu perguntar, virou pedindo assim, onde você estudou e desenvolveu sua carreira? Ele falou, estudei nos Estados Unidos, desenvolvi minha carreira na América do Norte, depois fui para a Europa. Ele falou, e você que é italiana? Eu também estudei na Itália, mas fiz um MBA nos Estados Unidos e desenvolvi minha carreira na América do Norte. E ele falou, eu também, como brasileiro, estudei nos Estados Unidos, desenvolvi a carreira na Austrália, Estados Unidos, e depois fui para o Brasil. Ele falou, nós não temos diversidade. Eu olhei para o Chief Executive e falei assim, nós não temos diversidade. Né? O currículo de todos aqui é muito parecido, e isso mostra o nosso viés de contratação. A gente vai ter que caminhar para ter diversidade. Como ele estava já num processo de dissociação de algumas coisas daquela empresa, ele se deu o direito de falar isso, e isso foi doloroso para a organização. Sim, né? muito. Por quê? De novo, um dos vieses de senso comum quando a gente fala de diversidade é olhar a cor da pele, o formato dos olhos, a estatura, né? Eu vejo ainda, em várias empresas com quem nós convivemos, alguma dificuldade ainda, um bom espaço de cultivo, para a gente falar da diversidade de pensamento, que me parece tão rica para o processo criativo e inovativo. Como é que você tem visto isso? Eu estou roubando espaço da Karen. Quem ia fazer as perguntas era a Karen, mas eu gosto de fazer pergunta também. Não, bacana. Enquanto você estava aí, eu estava anotando aqui que você trouxe alguns temas que eu acho super bacana. É bem isso. Quando a gente fala em diversidade, as pessoas sempre pensam algo assim do tipo, eu tenho pessoas diferentes aqui, tá? O quanto essas pessoas são levadas em consideração? O quanto uma mulher, quando está sentada à mesa de um board, é ouvida e não é interrompida. Uma das maiores queixas das mulheres é quando elas estão numa apresentação, elas são interrompidas 8 vezes mais que um homem. Isso é quase uma regra. Então, aquela assim, deputada no Paraná que teve a voz cassada só porque estava falando no plenário, né? Então, assim, o quanto a gente, de fato, consegue olhar a diversidade, porque se a gente olhar como ter pessoas diferentes, todas as empresas seriam diversas, porque nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos brancos, nós temos pretos, nós temos pardos, nós temos, né, vários. Então, assim, por si só, uma empresa já é diversa. O quanto ela leva a inclusão com seriedade para poder tratar as atitudes e levar em consideração a opinião de cada um, porque aí está a riqueza da diversidade. E aí tem uma outra palavra que eu gosto muito, que a gente falou sobre diversidade, né, que são as diferenças visíveis e não visíveis, e nós temos a inclusão, que são as atitudes, né, que a gente promove para tornar a diversidade de fato uma prática, e tem a equidade, uma palavra que nada mais é que é um instrumento que leva para a justiça as diferenças, né, de escolaridade, de onde venho, como venho, e promove ações afirmativas para poder incluir essas pessoas também. E aí sim você começa a ter uma diferença. Então, a diversidade, a equidade e a inclusão, para mim, é o triângulo que tem que andar juntos. Não adianta só você falar que é diverso, e não adianta só ter as atitudes, porque senão é isso que está falando, eu vou trazer as pessoas similares. Todos estudaram fora, todos fizeram isso, todos fizeram aquilo. E aí eu estou incluindo eles? Estou, não posso dizer que não. Mas cadê a equidade para poder ter a representação do que eu quero da sociedade? Então eu tenho que flexibilizar as minhas regras, as minhas políticas, para poder fazer a construção da sociedade que eu quero. Exato. E essa era a crítica desse amigo. Ele disse, você quer ter diversidade? Me traga um executivo que morou na Índia, né? E não esteve morando nos Estados Unidos. Ele é mais americano que indiano. Tem um brasileiro, traga alguém que morou no Brasil ao longo de toda a sua carreira, né? E assim sucessivamente, que eu consigo ter diferença de opinião por origem, por traços culturais,
né? Por um processo longo de aculturamento e vivência dele como pessoa, né? Senão, E tem uma coisa, você fala assim sobre, quando a gente fala sobre as dimensões da diversidade, né? A gente pensa a diversidade em alguns pontos, mas se a gente olhar as dimensões, a gente fala desde onde eu nasci, quais foram os meus amigos, aonde eu estudei, que são as internas, a minha personalidade, como eu me vejo, como eu me sinto, as externas, né, onde eu estudei, onde eu trabalho, o meu cargo, as de era, né, que era que eu estava vivendo, né, que teve que tal evolução, que guerra, tudo isso é um contexto sobre diversidade que define um ser humano. Por isso não há um igual ao outro. Então a gente tem que considerar todas as dimensões da diversidade. Mas hoje há um preconceito muito grande quando a gente fala diversidade, a palavra diversidade, e aí você já associa a alguns grupos específicos. sim, sim, sim. Sem dúvida nenhuma, você tem aqueles grupos específicos, que aí é o mais lembrado, né? Pela minha experiência, posso estar errado, mas pela minha experiência, o mais lembrado é o LGBTQI+. Eu já falo sobre ele. Mas os demais, quais são os outros grupos sempre lembrados? Racial, gênero, né? Pessoas com deficiência e LGBTI+. Por quê? E aí eu já comentei que foram os grupos que mais sofreram opressões, que foram excluídos dos direitos públicos, por isso que eles são mais lembrados. E aí quando entra LGBTQIA+, o que que acontece? Aí entra um outro agravante, que aí é o sexual. E nós temos uma limitação de falar sobre o tema, né? Porque a gente foi construído, idealizado numa sociedade binária, né? Então, assim, é homem e mulher, e os padrões de ser homem são esses, e os padrões de ser mulher são esses. Quando foge ao que eu aprendi do binarismo, começa uma complicação. E aí é muito louco, porque você fala, gente, desde quando um ser humano é simples? O ser humano é complexo. Então, assim, por que essa dificuldade, né? Então, quando a gente olha, a gente começa a falar sobre sexualidade, isso vai chamando mais ainda as pessoas para o preconceito, porque é difícil você associar que o seu gênero é o que acontece dentro da tua cabeça. Você nasce macho ou fêmea, então seu sexo biológico é macho ou fêmea, ou o intersexo, né? Que é a pessoa que nasce com tem os cromossomos igual, dois cromossomos, então tem lá pode ter os dois órgãos, né? E aí você tem a sua afetividade representada pelo coração, seja afetiva ou sexual, e você tem a sua expressão, que é como você se expressa para o mundo. 4 pontos de um ser humano, que não conversam entre si. Ponto. Isso foi identificado, tanto que quando começou a ter essa discussão da parte psicológica, foi extraído da OMS em 1990, que não era um desvio de comportamento e conduta ser homossexual, tanto que era homossexualismo, aí tirou o sufixo ismo porque deixou de ser uma doença, porque era considerado uma doença. Então, de novo, 1990, foi ontem. Sim, Então, olha, é muito cedo, é muito recente. Então, todas essas discussões da diversidade, elas são recentes, são novas, né? Então, não se trata de ser moda, trata de ser necessário, né, falar sobre esse tema, porque a gente está aprendendo. Você trouxe o exemplo dos seus filhos. Hoje, é discutido, não era discutido esse tema em empresas, Sim. não era discutido na escola, não era discutido, então, Em casa? em casa Você para, né? determinava, pelo menos, né? Exatamente. Não refletia sobre. Na verdade, talvez o que nós estejamos fazendo hoje é ter coragem, né, de convergir discurso e prática, né? Então, você já citou uma série de datas que, embora muito recentes, 88, 1990, se a gente olhar sob a perspectiva de 10, 20 anos, a gente fala assim, poxa, 20 anos de discurso dissociado à prática está ficando chato, vamos começar a falar sério, né, sobre o tema. Então, talvez a gente esteja dando direito e nos obrigando, né, como sociedade, ainda não de forma homogênea, a gente tem visto isso, longe. ao contrário, né, de buscar um pouco mais de coerência entre o discurso e prática, né? O discurso da equidade, que vem desde a Revolução Francesa, né, e da igualdade, não da equidade, desde a Revolução Francesa, né? Encontrou enorme dificuldade de ser praticado, como você disse, até por uma estrutura cognitiva. O cérebro, ele tem o preconceito com uma forma de decisão rápida, de economia de energia. Então, a gente utilizou isto
conscientemente, inconscientemente ou com uma grande muleta, para definir um conjunto de padrões que me permitiam tentar normatizar a sociedade. Daí a própria palavra normal, né? Isso é Normal, normal, isso é anormal, anormal. né? Foi muito recentemente também que a psicologia começou a bater nessa tecla de, peraí, o que é normal e anormal? O que você quer dizer com a palavra? Vamos tentar deixar mais claro que o conceito é absolutamente relativo, e não tem nada de absoluto. Então, a gente está, eu acho que, num esforço de convergir discurso e prática. Né? Uhum, muito legal. Você trouxe algumas palavras que me lembram das aulas de ética. Uma mulher ter um filho, ficar grávida, é normal, natural ou comum? Quando você solta essa É pergunta, bárbaro, né? começa uma discussão, aí todo mundo, é normal. Ah, normal, Não. então toda mulher pode ter filho? Não. Deve, né? Era Não. deve, né? É Devia ter. natural. Ah, então toda mulher tem que ter o órgão 100% e ter filho. Não, também. É comum? É comum. Porque a mulher pode querer e não querer. Mas a gente já parte de algumas coisas do é normal, é natural, e esquece que não, é comum, gente. Então é Sim. comum ser hétero, é comum ser mulher, é comum. Né? Se fosse, a gente pudesse tratar a vida de uma forma mais simples, apenas olhando para outro ser humano com generosidade, né? Com respeito, seria tudo muito mais simples. Mas Sim. por que que eu quero discutir a sexualidade do outro? Por que que eu não me preocupo com a minha? Não, Sim. eu não me entendo, mas quero entender a cabeça do outro. Sim. Né? Assim, se eu não, nem me entendo, como é que eu vou entender o outro? Só respeita. Então, às vezes a gente fala assim, o pessoal fala, ah, não, eu te aceito, né? Aí eu falo assim, não, você não precisa me aceitar. Basta você me respeitar. Isso é uma Porque concessão, né? Aceitar é uma é uma concessão. concessão. Te dá a sensação que estão me colocando num patamar abaixo. Tá te dando um Não, não. espacinho ali, ó. Eu Tudo bem, eu te aceito você aceito. aqui perto. Não, não, eu te respeito. Aí eu falo, né? Eu falo, não basta me respeitar, não precisa me aceitar, inclusive. Porque É. assim, a minha orientação sexual é minha. Você não precisa é, é, aceitar. Respeitando, eu estou super feliz. E tá tudo bem. Assim como eu respeito quem você é, respeito o ser humano que você é, mas assim, a gente está falando sobre respeito, não é sobre aceitação, não é sobre pensar no outro como se eu tenho que dar uma carta de alforria Hum, para você ser quem você é. Como hum, assim, gente? Que mundo a gente vive? hum, Tem outro dia perguntaram, é, dentro da empresa, né, o que que é diversidade, na sua opinião? E eu trouxe alguma coisa que, assim, diversidade é quem a gente traz para o nosso convívio, né? Então, assim, o que que é diversidade? Diversidade é quem nós trazemos de fato para o nosso convívio. Quem eu estou trazendo? Isso é diverso, como eu trouxe aqui o exemplo. E a inclusão não. Quais são as atitudes que eu faço de fato, afirmativa, para garantir aquilo? Quais são as uhum, atitudes que eu estou, por exemplo, sei lá, tem empresa que fala, não, eu estou fazendo um programa de inclusão de pessoas trans, tá bom. Quais são as atitudes que você faz para que essas pessoas se sintam bem-vindas? uhum, Porque não é só chegar e colocar aqui dentro. E as pessoas que estão aqui dentro precisam ter uma educação no sentido da palavra, de aprender sobre determinados temas também. Então, não é só pega as pessoas e coloca aqui dentro, pronto. Agora eu coloquei um gay aqui, ele é a representação da diversidade e ele é o representante da diversidade. Não, isso não é fazer, isso não é é uma genuíno. estereotipia, na Isso verdade. é uma estereotipia. Isso é você Hum, colocar, tornar agressivo mais hum, ainda as suas atitudes. hum. Sim, você está expondo, né, Respondo. absurdamente para dizer que cumpre cotas de inclusão e, portanto, é É. alguém E colocando a enquadrável. responsabilidade em uma pessoa, né? Portanto, você é enquadrável dentro daqueles que merecem um valor adicional. É bem É isso. isso. É bem. E dentro desse grupo, eu tenho visto e me preocupa bastante como os povos originários sofrem, né? Porque já historicamente, quando a gente fala de indígenas, e eu gosto mais, acho muito mais bonito povos originários, né? Bonito, é.
vieram ao longo da história sendo colocados como cidadãos de segundo nível, né? E, inclusive do ponto de vista legal, não tinham autonomia Sim, alguma sim. e precisavam ser tutelados pelo Estado, como se eles já não tivessem uma sociedade organizada e desenvolvida sobre outra perspectiva, que não a perspectiva da vida urbana, né? E é isso que vem desde os livros escolares, né? Onde a Total. gente trata como um ser inferior, uma sociedade atrasada, é comum encontrar essa palavra, né? Muito. E que faz com que hoje a gente ainda tenha discussões absolutamente caricatas sobre o espaço na sociedade comum todo, pensando enquanto país, que os povos originários devem ter, né? Você trouxe aí algumas palavras, eu fui anotando aqui. Por exemplo, eu tenho 54 anos. Então, eu aprendi sobre o Dia do Índio, né? Sim. O Dia do Índio. Eu não Uhum. falo sobre os povos indígenas, a gente tem falado essa recente, é bem recente, né? Falando sobre os povos indígenas, sobre a cultura, mas a gente falava sobre o Dia do Índio, a gente comemorava e mandava os filhos para a escola. Eu lembro que eu ia de índio para a Caricatos, escola, né? Nunca caricatos. convidamos um índio para ir na escola falar, Nunca, né? nunca, mas a gente ia lá É o que a fazendo gente entendia o deles, que a gente entendia. Assim fazer como a cocar. gente. Exatamente, assim como a gente aprendeu muito sobre escravos, né? Como se as pessoas Sim, nascessem escravas, e não isso. que nós, homens brancos, fomos lá, Escravizado. somos sequestradores, sequestramos, mutilamos, matamos, somos assassinos. Não, isso a gente não aprendeu. Aprendemos Uhum. sobre os escravos e não sobre pessoas escravizadas por nós, homens brancos. Isso a É. gente não fala, porque dá vergonha, né? Dá vergonha, Sim, então eu prefiro excluir, eu tiro daqui e jogo a responsabilidade no outro. Eu prefiro falar que é mimimi. Tudo que a uhum. gente fez é mimimi, né? Exato. Imagina que eu vou assumir que eu criei essa cultura e eu criei esse mimimi. Não vou colocar essa responsabilidade em mim, é muito mais fácil eu colocar a responsabilidade no outro. Uhum. Tem um estudo, Roncati, da Universidade da Califórnia, será que eu estou certo? É da Califórnia, que é sobre a dor social, não sei se você já viu. Uhum. Eles fizeram um estudo e na parte do cérebro onde a gente sente a dor física é a Uhum. mesma região onde a gente sente a dor social. O que Uhum. significa isso? Se você sofre uma, sei lá, quebra um braço, uma perna, um dedo, sei lá o quê, você vai ter aquela dor, que é nessa região. Então você sente aquela dor tremenda, e aí você vai lá, conserta, faz o que tem que fazer, conserta. Daqui a alguns anos você lembra, nossa, eu já quebrei o dedo, nossa, eu já quebrei a perna, nossa, é uma dor insuportável, mas você não lembra mais daquela dor. Você Uhum. lembra que você machucou e que não foi legal. Uhum. Imagine a dor social ou o preconceito, o tempo inteiro que alguém te olha e te julga e te olha torto, você está sentindo a mesma dor. Uhum. Uhum. Então, tem muitas vezes que as pessoas olham uma determinada cena em reality de TV ou em qualquer Uhum. lugar e fala, nossa, que vitimismo. A Uhum. pessoa nem foi racismo isso, mas eu já estou tão cansado de ficar Uhum. explicando tanto. Sabe, não é possível que numa sociedade onde a gente tem tanta informação a nosso dispor, eu ainda tenho que ficar ensinando e falando sobre o que é isso. Será que eu não posso, como ser humano, ir um pouco atrás das informações, e entender o porquê que isso acontece? Eu tenho que falar, não, mas me ensina. Não, aprende. Uhum. Eu não sou, de novo, eu não sou o bode expiatório que tem que ficar explicando o tempo inteiro. Eu sempre digo o seguinte, né? Desde 99, quando eu sofri agora é chique, né? Um bullying, um preconceito, ou seja lá o que foi, eu posso falar sobre isso, mas enfim. Eu falei assim, meu Deus, por que isso? E comecei a trabalhar com o tema diversidade. Então eu me coloquei num papel de fazer parte do movimento e de Uhum. levar essas conversas que a gente está tendo, levar a educação, levar o pouco que eu sei sobre o tema, para inspirar as pessoas a parar e falar assim, uau, o que que eu posso fazer de diferente? Uhum. Agora, a gente tem pessoas dos movimentos que são completamente agressivos, atuantes, que é uma outra forma, e não está errado, é uma forma de ser, porque está cansado Uhum. de passar pelo que passa. Então, acho que você tem escolhas, você tem formas de trabalhar. Seja o movimento, né, quando começou lá atrás, os movimentos individuais, quando eu falo individuais, eu quero dizer que tem os grupos de mulheres discutindo sobre mulheres,
os grupos de LGBTI mais discutindo sobre o grupo, racial discutindo racial, gerações, pessoas com deficiência, de forma separada. E hoje, aí eu chamo do ativismo individual. Isso é Uhum. uma definição minha. Hoje, as empresas, eu chamo que é o ativismo corporativo, que a gente Uhum. tem a oportunidade de colocar todos os grupos diferentes discutindo sobre as oportunidades de darmos as mãos e dar o próximo passo. Porque o que a gente quer mudar não é um grupo ou outro, nós queremos mudar a sociedade, e a sociedade é a soma de todos esses grupos. Uhum. Então, acho que isso, as empresas que entenderam isso, elas percebem que assim, puxa, quanta oportunidade eu tenho de fazer diferença. E quem faz isso de forma genuína acaba construindo um ambiente tão especial, tão livre, tão leve, que vai se tornando cada vez mais um ambiente de criação, de criatividade, de entrosamento, de leveza. E a empresa, o que que a empresa busca sempre, né? Criar esses ambientes livres de Uhum. preconceito, discriminação, e com essas ações você consegue ir construindo, porque você só está dando voz às pessoas e respeitando a individualidade de cada um, mas vivendo numa sociedade que tem as suas regras, que tem as suas leis, que tem os seus códigos de ética, como é uma empresa. Então, a Uhum. empresa aprende a lidar com as diferenças seguindo um código de ética. Então, por isso que Sim. eu falo que a representação da sociedade é perfeita. O momento que a gente está hoje, de poder conviver e desenhar isso, é muito especial, né? Então, Sim. contando a minha história, lá em 99, eu trabalhava numa empresa. Aí os curiosos sempre vão lá no meu LinkedIn, eu sei que, nossa, paixão por aquela empresa até hoje. Demais, aprendi assim, devo muito a tudo que eu aprendi lá. Eu era bastante jovem, 20 e poucos anos, e eu trabalhava na área de projetos, e trabalhava, fui operador de atendimento, lá, 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 mas trabalhava numa área que eu tinha muita visibilidade, Roncati. Eu chegava a apresentar os projetos para o presidente do banco, um garoto de 20 e poucos anos, 24 anos. Que legal. Era incrível, era incrível. Eu aprendi tudo lá, tá? Aprendi tudo lá. E aí eu ia lá apresentando um projeto gigante, tal, 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 tal. Aí meu chefe chegou e falou assim, cara, seguinte, eu quero te dar um feedback legal, você é um cara que as pessoas gostam e a gente quer te preparar para o próximo nível, você tem um jeito especial de lidar com as pessoas, você entra e sai de qualquer lugar com facilidade, mas aí veio mais, né? Mas esse teu jeito, essas tuas meias coloridas, que eu sempre usei meias coloridas e sempre usei lenços, né? Aham. Tal, distou um pouco, né? E tal, e não sei o quê. E Do ele, tá, dress code, né? exatamente, dos meus trejeitos, do meu dress code da empresa. E aí você imagina que para um garoto que estava assim, nem sabia da minha sexualidade, eu estava completamente vivendo ali aquele momento feliz de trabalhar numa empresa que amo, não vou falar que amava, amava no sentido que já passou da fase que eu estava lá, mas assim, foi para mim uma grande escola que eu tenho referência. E aí, você imagina que a pessoa estava ali naquele momento, só me mostrando um caminho, um Uhum. desenvolvimento. Você Sim. imagina para um garoto que ainda não se conhecia, não sabia muito da sua sexualidade, sabia que era alguma coisa estranha, esquisita, mas que ainda não tinha parado para pensar nisso, né? Porque era assustador, era muito Uhum. assustador. Aí eu cheguei no outro dia para trabalhar e ao invés de chegar como eu sempre chegava falante, que vocês viram que eu falo pra caramba, né? Aí ao invés de chegar e falar, oi Roncate, oi Karen, oi, eu cheguei quieto. Bom dia, sentei lá no meu canto, e aí todo mundo vinha e falava comigo, o que aconteceu? Tá tudo bem? O que aconteceu? Tá tudo bem? Eu só tinha um pensamento. Tá todo mundo sabendo o que o X, para não falar nomes, me falou. Uhum. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Em uma semana, eu fui de 80 a 8 e pedi demissão da empresa. Nossa. Porque eu não conseguia, eu não me sentia mais lá assim, eu tinha vergonha de ser quem eu era. Olha que louco. Uhum. Uhum. E Uhum. aí eu pedi demissão e fui embora. E aí todo mundo veio falar, o que que aconteceu? Nada, nada, porque eu nunca tive coragem naquele momento de falar sobre o que que eu estava sentindo, que talvez eu nem, hoje eu sei, mas naquele momento eu não sabia. Uhum. E aí fui para uma outra empresa,
chegando nessa outra empresa, eu já fui para um totalmente diferente, onde era um ambiente completamente, fui para Globo Cabo, para fazer cuidar das centrais de atendimento e também de um projeto chamado Virtua, Uhum. internet banda larga, que nem tinha esse nome ainda, e aí era um público jovem, cheio de energia, zero preconceito, e as pessoas falavam abertamente, e eu criei um personagem. Eu Uhum. tentava ser mais, para falar o português claro, mais macho, mais Uhum. duro, juro, eu Formal. criei, mais formal, criei. E aí, o meu chefe chegava e falava, pô, você tem que ser mais natural, você é muito duro. Eu falava, caramba, nunca tá certo, nunca tá bom. Enfim, hoje esse cara, né, que era meu chefe, é um irmão, um grande amigo que me ensinou muito e falava muito, né, que assim, você tem que ser quem você é, porque você está sendo avaliado pelas suas competências e não pela sua orientação, seja lá o que for. Tua E é muito aparência. bacana isso hoje em dia, e é isso que a gente tem a oportunidade hoje. Então, por isso que eu falo de 99, 2022, você poder estar aqui com com a People Strategy, uma empresa referência na educação corporativa, que fala com os principais executivos desse país, e a gente poder falar de um tema como esse, você tem Sim, noção da jornada? sim, Você tem noção sim. da importância que isso é para pessoas como eu e tantos outros que sofrem ou que já sofreram algum tipo de preconceito? É incrível, é É. lindo a gente poder falar isso. E, inclusive, nós, a People, investimos numa empresa de entrevista de emprego às cegas, uma startup, porque a gente Qual que é da... acredita a JobCam. Jobquem lá Ah, Ai, meu Deus, de onde que... Camila. Camila, querida, querida Camila, a gente Então, trabalha, é nós somos os incrível. primeiros investidores deles. Nós somos os primeiros investidores. Por quê? Porque a gente acredita, de fato, que os processos de entrevista precisa começar às cegas, porque não é possível que você drible toda a complexidade do cérebro humano e todos os preconceitos, né? Então, ao tomar contato com o candidato, você já começa a destilar esses preconceitos e definir o processo de contratação ou não, né? E aqui na People nós utilizamos bastante a ferramenta. A gente Que busca legal, é a Camila, gente não boa. conhecer o candidato, mas conhecer as suas competências. A gente vai É isso, revelar ele fisicamente quando ele já está no final do processo, não é antes isso. disso. Né? Isso é Muito legal que vocês muito fazem isso. importante. É É, muito muito legal. importante. Olha, uma coisa importante, você é autor de um livro, e antes de eu pedir para você falar do seu livro, né, a gente concorda aqui numa coisa muito importante, que vamos sintetizar. As empresas, na nossa opinião, né, Ricardo, Uhum, elas de uhum. fato ganham muito com o esforço, porque é um esforço, Sem de dúvida. transformar o seu ambiente em inclusivo, né? Elas Então, ganham com isso, elas ganham mais capacidade criativa, menos tensão, né? Mais ambientes, capacidade inovativa, né? O que ambientes você... livres, ambientes livres de discriminação. Toda empresa não quer ganhar o troféu de ser uma empresa super reconhecida por ambientes. Ela pode fazer isso sozinha, né? Mas Sim. assim, é um ambiente tão lindo, tão feliz que as pessoas mesmo reconhecem. Sim, exatamente. Então, essa é uma afirmação que a gente já pode deixar aqui para quem estiver nos ouvindo, né? Hum, Vale a pena. É um esforço, deixa eu deixar uhum, claro, né? Não é algo simples, que a gente está falando de desconstruir elementos de referência que são históricos na nossa sociedade, Brasil e uhum. outros países, mas a empresa ganha com isso, ela tem resultados melhores, né? Para quem está preocupado com curto e médio prazo, os resultados da empresa tendem a ser muito melhores. Agora, você, como um cara experiente que vem nessa jornada, dá algumas dicas, então, para quem estiver nos ouvindo, quem estiver interessado, para começar a trilhar esse caminho, que, eu volto a dizer, não é simples, mas é fundamental. Quais os Tá. primeiros passos? Eu estou anotando aqui enquanto você fala, você trouxe algumas coisas que eu acho importante. Primeiro, não é imediatismo, justamente como você trouxe, deixar bem claro. É uma jornada, é uma construção. Então, se você acha que, eu sou uma empresa diversa porque eu já tenho as pessoas, está tudo errado. Então, assim, Está não tem que ser, simplificando, está né? simplificando. Então, assim, não pode ser imediatista, é uma construção. Segundo, ela tem e deve estar na estratégia. Uhum. Ela tem que estar na pauta do principal executivo, senão
também não acontece de baixo para cima, ela acontece de Uhum, cima para baixo. Eu tenho que ser referência. E se uhum, está na estratégia, eu tenho que ter isso na minha cultura. A uhum, cultura tem que ser forte, a cultura tem que ser definida, a cultura tem que valorizar e reconhecer a diversidade como um meio de transformação que a gente quer na empresa. Porque uhum, quando a gente fala sobre cultura, o que que a gente está falando? É o nosso jeito de ser. É uhum, o jeito que a gente faz as coisas aqui dentro. Então, uhum, assim, legal, se eu estou fazendo algo que eu não estou valorizando as minhas mulheres, opa, tá uhum, errado o jeito que eu estou fazendo. Então, acho que uhum, quando você olha para esses 3 pontos, não ser imediato, estar na estratégia, fazer parte de cima para baixo, fazer parte da cultura, você tem que fazer o quê? Mapear aonde eu estou, aonde eu quero chegar e começar a traçar, né, os seus rituais, os seus planos de como eu vou chegar lá e não achar que faz uma propaganda e pronto, somos inclusivos. Não. Eu tenho que primeiro respeitar aqui dentro, e tem que fazer sentido o que é diversidade para mim, as pessoas, tem que dizer por que que eu estou fazendo isso como sociedade, como investidor, como empresário, o que que a gente pretende com esse programa e ir mostrando qual é esse caminho, para que as pessoas estejam preparadas aqui dentro quando receber as diferenças. E falar, uhum, puxa, chegou o Ricardo, eu aprendi sobre isso, eu quero falar mais com esse cara. uhum, E aí dentro você falou do meu livro, eu tenho eu fiz justamente um livro, e o tema dele é justamente diversidade, equidade e inclusão. uhum, Tornar simples o que parece complexo. Por quê? Porque hoje a gente tem medo de falar sobre diversidade, porque falar, ai meu Deus, será que eu vou ser politicamente correto? Então, acho que uhum, aqui eu dou dicas exatamente de como essa jornada, das experiências que eu tive, como uma jornada bacana que uma empresa pode ter para seguir o seu mapeamento. Não é uma receita de bolo, cada um está num nível, cada um está numa maturidade, e cada um pode se inspirar de qual fase entrar num processo como esse. Agora, para as empresas é isso. Não pode ser imediatista, tem que estar na estratégia, é de cima para baixo e tem que fazer parte da sua cultura. Aí você uhum. pode começar a falar sobre isso e preparar as suas pessoas. E tem se me permite falar do meu livro, tem aqui, deixa eu ver se Claro. eu acho rapidinho aqui, os 6 Cs da diversidade, que eu coloquei. Né? Eu falei, o que que é os 6 Cs da diversidade? Vou até ler aqui. Primeiro, curiosidade, né? Então você tem que ser curioso para poder estar aberto ao diferente, às novas ideias, às experiências e ter mais do que uma narrativa. A gente tem que ser curioso, não adianta eu ter só a minha opinião. Ser curioso é estar aberto e expandir a mente para ouvir o outro. Uhum, 2, conhecimento. Então você tem que ir para entender, compreender e mudar, estar ciente que você precisa mudar os seus vieses para você poder também expandir a sua forma de ver o mundo. Então, uhum, curiosidade, conhecimento. O terceiro, sou curioso. Adquirir conhecimento, vamos colaborar, né? Então, eu posso colaborar para gerar os melhores resultados, porque eu aprendi que as diferenças enriquecem. Aí eu tenho que ter o quarto, que é o comprometimento. Eu vou me comprometer, né, para seguir com disciplina, porque quando a gente está num processo de implantação de diversidade, eu tenho que ter disciplina, porque uhum, o dia a dia e a diversidade do dia a dia nos tiram do foco, porque dá trabalho. Dá trabalho porque a gente tem todos os públicos das diferentes crenças e que a gente tem que trabalhar sobre o respeito. uhum, Aí vem o quinto C, coragem. Coragem para se posicionar. E quando eu falo coragem, é nas nossas rodas de amigo, nas nossas casas, com as nossas famílias. Quando eu estou numa roda de amigos e eu vejo, sei lá, uma mulher passar e alguém faz aqueles comentários inapropriados, que eu possa me posicionar e falar: uhum, que você achou dessa cena que você fez? Me conta, uhum, com qual motivo você fez isso? Vamos colocar ali a imagem da tua filha, da tua mãe, né, seja lá o que você acha que isso é legal. Se eu não mudo meu comportamento, o outro também não está mudando.
Então, quando a gente tem a coragem de se posicionar, a gente está mudando o comportamento de alguém. E por último é o convívio, o último C, eu coloquei o convívio, porque quando eu aprendo a conviver com as diferenças ou com aquele público que eu não tive tanto contato, eu mudo a minha forma de ver aquele público. E aí eu vou Uhum. me livrando dos preconceitos. Então esses são os 6 Cs: curiosidade, Excelente. conhecimento, colaboração, comprometimento, coragem e convívio. Isso acho que pode ser para a vida, isso funcionou muito para mim, e eu acho que é bacana, né, de você poder olhar dessa forma. Na People, nós temos os 5 Cs da equipe de alta performance, que é uma equipe diversa. Mas antes de falar, porque eles são complementares, Olha eu que sou legal! ótimo. O terceiro, o nosso do meio é o mesmo que o seu, e aí que a gente tem um ponto de convergência, assim a gente tem combinado. Você me fez lembrar de uma situação que eu vivi, e quando a gente fala de coragem, a gente fala para todos os lados, né? Que é, de Para novo, todos. buscar coerência. Um dia estava sentado numa mesa com 5 executivas, né? Todas mulheres, excelente nível socioeconômico, cultural e intelectual também, e elas começaram a falar de homens bonitos e de um programa, passava na TV, eu não vou falar o nome porque eu achava um programa bobo, onde as filhas viam rapazes muito bonitos, e elas, e o rapazinho era lindo, bonitinho, o abdômen dele era saradinho, não sei o que, é legal, né? Eu vejo com a minha filha, que é uma forma da gente olhar coisas juntas, e começaram a fazer comentários sobre homens, né? Uhum, Aí uma delas olhou para mim, quieto, e falou assim, você está ficando sem jeito, né? Eu falei, não, sem jeito não. Eu estou achando só estranha a conversa, porque se fossem 5 homens falando de mulheres e da beleza dos corpos deles, seria um absurdo. Por que 5 mulheres falando dos homens de forma tão estereotipada não é um absurdo? Então, uhum. assim, a gente é um lado e outro, né? A gente não trata a inclusão do outro tratando-o como um inimigo, né? Um Não. opositor, né? Uhum, uhum. Toda mulher que estereotipou a discussão do feminismo, tratando o homem como um inimigo da sua própria existência, destrói a discussão da equidade, né? Total. E o Uhum. homem da mesma forma. Então, é buscar equilíbrio nesse discurso para que a gente possa educar quem quer que seja, não é? De uma forma que olhe realmente o outro como igual. E o direito é para Uhum. todos. Não é É. assim, eu fui oprimido, então agora serei o opressor. A Uhum. gente vai É. continuar em desequilíbrio na É. sociedade. Você sabe que a ONU fala, né, que quando ela discute sobre gênero, ela traz o homem também para a Claro. discussão, porque é necessário. E tratar justamente assim, não somos iguais, somos todos diferentes, seres únicos, não existe um ser sequer na face da Terra igual ao outro. E esse é a grande presente da vida, de poder sermos todos diferentes e poder aprender com o outro a forma com que vê o mundo, a forma com que se dedica, a forma com que aprende, e esse é o segredo da vida, a gente poder olhar com essa simplicidade. Ponto. E formar, e aí eu vou falar dos nossos 5 Cs, né? Ah, Uma fala. sociedade que tem cara de equipe de alta performance inclusiva, que é o nosso primeiro C é a comunicação, para que nós Perfeito. saibamos todos para onde nós queremos ir, então, né? O segundo é o compartilhamento, para que haja transparência sobre o enorme esforço de chegar lá, né? Sem Uhum. tratar as pessoas de forma infantilizada. O terceiro é a cooperação, para que aceite pessoas diferentes de ritmos diferentes, e a gente possa ter um ritmo formado pelo grupo, e não por um indivíduo. Né? O nosso quarto é, então, a confiança, para que eu confie Confiança. no outro sobre a sua capacidade de Vulnerabilidade realização, total. né? Uhum. Para que possamos ser cúmplices do mesmo tema e dos Muito mesmos legal. resultados. Né? E aí a gente Show. pode conseguir um grupo, então, inclusivo também de alta performance. Maravilha. Karen, com você. Muito bem, gente. Bom, muito boa conversa, muito gostosa aqui todo esse compartilhamento. A gente vai chegando ao final desse podcast. Quero agradecer a presença do Ricardo, com grandes contribuições, presença aqui também de João Roncati, que trouxe várias costuras importantes para o tema. Muito obrigada aos dois e a gente vai encerrando aqui. Querem deixar uma mensagem final?
Eu primeiro quero agradecer ao Ricardo pela disposição de vir aqui, assim, fantástico, né? Gostamos, adoramos a tua participação, Ricardo, esperamos te convidar muito mais vezes para que a gente possa falar desses temas, porque você fala com cuidado, carinho e propriedade, e isso é muito importante, né? Sem utilizar qualquer forma agressiva que traria não equilíbrio, como costumo dizer, mas desequilíbrio. Então, muitíssimo obrigado, né, pela tua participação, e dizer que esse é mais um tema que desafia o ser humano, né, na construção de uma sociedade que possa ser efetivamente mais igualitária e justa, né? E como um tema fundamental, porque ele diz respeito aos nossos códigos de convivência, não pode ser tratado de forma, como eu posso dizer, com atalhos e de forma superficial. Ele merece reflexão e merece esforço, né? E que eu tenho certeza que todo esforço que nós investirmos individualmente ou como organizações dessa nossa sociedade civil, seja ela privadas, do governo ou terceiro setor, nós colheremos para um mundo melhor no futuro. Isso aí. Super obrigado, obrigado Karen, obrigado Roncate pela gentileza na condução do papo. Desculpa se eu falei demais, mas eu me empolgo, fico Absolutamente. feliz. Eu acho que é muito legal ter novamente, reforço aqui, empresas como a sua, que está aí sentado à mesa de vários boards e vários executivos de referência no mercado e trazer esse tema, porque o que a gente quer é isso, é construir uma sociedade onde a gente possa apenas comemorar o fato de ser quem nós somos, sem dedos, sem mentiras, sem se esconder atrás de nada, simplesmente a alegria de poder falar eu sou eu e faço parte desta empresa com o meu coração, porque aqui eu sou reconhecido e respeitado em toda a minha individualidade. Super gratidão pelo convite e contem sempre comigo. Ótimo, muito obrigado. Obrigado, Karen. Muito obrigada. Obrigada, gente.